but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Paz, meus irmãos. Todo mundo bem aí? Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém? Em todo tempo? Amém. Continue exaltando o Senhor aí no seu lugar, irmão. Você não precisa de uma motivação para falar com teu Pai, para exaltá-lo. Continua bem dizendo o nome dele aí no seu lugar. O Senhor habita entre os louvores. Não importa o que façamos se o Senhor não estiver. É a presença dele que buscamos, é o respaldo dele que nós buscamos, é a voz dele que nós queremos ouvir. Não é a letra, não é o homem, é o Espírito de Deus fluindo entre a sua congregação. É o Filho de Deus passeando na sua igreja. É isso que nós queremos, porque quando nós estamos diante dele, o nosso eu se rende. Quando nós estamos diante dele, tudo aquilo que nós temos como nosso passa a ser totalmente dele. Porque nada fica de pé diante daquele que é eterno. Só ele pode sustentar todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. É muito interessante porque Paulo diz que não é o poder da sua palavra, é a palavra que há no poder do Senhor. Por isso nós temos motivos de sobra para louvar o nome do Senhor. Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Yeshua HaMashiach, Senhor da igreja. Yeshua HaMashiach, Cordeiro Santo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Senhor. Senhor, fale nessa noite. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós não queremos ser estrangeiros à sua voz. Fala conosco, Senhor. Em dias, Senhor, que o Senhor tem nos desafiado com uma palavra para uma estação, nos provocando a se esvaziar, kenose, se esvaziar, o esvaziamento do eu. Então não é sobre mim ou sobre você, não é sobre o que nós achamos, é sobre Ele. Não é sobre o que eu penso, é sobre o que Ele estabeleceu. Não é sobre o que eu quero falar, é sobre aquilo que Ele viu e já determinou. Senhor, nós queremos viver os dias que estão escritos no Teu livro, Senhor. Nós não queremos viver os nossos próprios dias, mas nós queremos viver uma vida rendida a Ti, Senhor. Foi isso que o Senhor ensinou para o homem em Gênesis, lá no Éden, a render, não apenas governar, mas render ao Senhor, submeter ao Senhor. E nós submetemos, Senhor, tudo que temos e mais do que isso, nós submetemos tudo que somos diante de Ti.
Que a tua palavra venha nos provocar, Senhor, nessa noite. Porque a tua palavra, Senhor, é como uma espada de dois gumes, Senhor, que entra no mais profundo do homem, separando o que é espírito, o que é alma, juntas e medulas. A tua palavra é a única capaz de nos colocar diante do espelho e dizer: ei, você precisa chegar na medida que Deus espera. E mais do que isso, meu irmão. Porque a palavra ela tem esse poder, porque em João diz que a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ela tomou forma de homem, caminhou entre os homens. A luz que ilumina as trevas, a luz que anda entre os homens, mas diz que muitos rejeitaram. Nós não queremos ser uma comunidade que te rejeita, Senhor, mas uma comunidade que te ouve. Nós queremos ser casas que te ouvem, casas que diz sim para aquilo que o Senhor está nos chamando, para aquilo que o Senhor está nos provocando. Por isso, Senhor, que nós vivamos a tua palavra que diz que o louvor não se aparte da sua boca. Isso é um princípio para mim e para você, que o louvor ao Senhor não se aparte da nossa boca. Amém? Você está aqui? Louve ao Senhor com as suas palmas, meu irmão. Isso também é louvor ao Senhor. Semana passada, quem estava aqui? Amém. Tivemos uma noite maravilhosa no Senhor, provocados, como sempre, pelo Senhor. Com uma palavra que eu quero dar continuidade hoje. Quando a pastora me perguntou sobre o tema, eu falei, olha, vamos chamar de Kenosis parte 2. Acho que quando nós falamos sobre isso, por quê? Porque Kenosis é uma palavra grega que Paulo ele utilizou quando ele falou, olha, mesmo Jesus, sendo a natureza de Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus, mas ele se esvaziou de tal forma que mesmo sendo Deus, tomou forma de homem. E o texto ele continua dizendo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E quando nós falamos sobre isso, esse termo esvaziou-se é kenosis. Interessante porque Paulo, ele conecta duas coisas muito importantes na jornada cristã. A primeira, se esvaziar. Nós falamos um pouco disso na semana passada. E segundo, morte. Porque qual é o resultado do esvaziamento do eu? Morrer. Por isso que Paulo vai dizer, ele se esvaziou e foi obediente até a morte, vírgula, e morte de cruz. O que Paulo está querendo dizer aqui com esse texto de Filipenses capítulo 2? Que Jesus, ele primeiro precisou morrer muitas vezes. Morrer para as muitas coisas, para então morrer na cruz. Nós falamos do evangelho da cruz, nós falamos de cruz, tomar a sua cruz, mas muitas vezes tomar a cruz é muito poético. Ah, toma a sua cruz. Tá, mas o que é tomar a minha cruz? Então entenda, até chegar nesse lugar você vai precisar morrer muitas vezes. Jesus, quando ele é batizado no Jordão, diz que o Espírito de Deus leva ele até o deserto para ser tentado por Satanás. Olha só que interessante. O Espírito Santo levou Jesus para onde? Levou para onde? Nossa, vou receber o Espírito, vou ter uma vida de poder. Então, para entrar na escola do Espírito, tem que passar pelo deserto. E diz que ali 40 dias e 40 noites, a palavra diz que quando o semblante de Yeshua caiu, ou seja, quando ele estava no seu limite, Satanás que estava ali de olho nele, disse, opa, achei a oportunidade. Meus irmãos, há um princípio que nós vemos nas Escrituras. A palavra diz que a alegria do coração formoseia o rosto. Aí vamos pular lá para Gênesis 4. Diz que quando Deus olha para Caim, o semblante de Caim está o quê? Caído. E sabe, Deus não fala sobre o semblante, fala sobre o seu coração. Se você tivesse guardado o seu coração, eu tinha aceito você e a sua oferta. Então, como que Deus identificou aquilo que ele viu fora? Deus precisa tratar o nosso coração para que o nosso semblante diante dele, não diante dos homens, mas diante do Senhor, seja um semblante que resplandece. Amém?
Moisés, quando ele se encontrava com o Senhor o beijava e ele descia de tal forma que ele tinha que esconder o seu rosto. Por quê? Porque ele estava com ele. E a palavra diz que Moisés estava na tenda com o seu amigo. Aí Paulo vai além hoje, através do sacrifício de Cristo, de uma vida de renúncia, de se esvaziar através da morte, diz que não faremos mais como Moisés. Não precisa esconder o rosto. O mundo precisa ver a glória que você carrega. Mas como eu acesso esse lugar? Morrendo. Quem quer morrer essa noite? Vou perguntar de novo, hein? Tem gente que tá pensando, quem quer morrer nessa noite? Eu quero, cara. Por que será que quando a gente fala de morte a gente fica com tanto medo assim? Eu sei. Porque existe muita coisa viva na nossa vida que a gente passou a amar e não quer largar. Uma das orações mais corajosas e que virou a minha vida de ponta cabeça foi quando eu disse: Deus, tira tudo que não é teu da minha vida. Meu irmão, que oração foi essa? Um dia eu estava no aeroporto muitos anos atrás e sabe quando o Senhor, o Espírito, ele começa a te incomodar de tal forma, e eu vou falar para você, irmão, estava num bom emprego, a casa tinha acabado de construir, estava tudo certo na minha vida. Para mim, na minha concepção, na minha construção. Mas sabe quando falta algo, meu irmão, você pode ter tudo, sem Deus você continua sem nada. Deus sem você continua sendo Deus. Agora, nós sem Deus, você pode ter tudo, você não tem nada. Porque a palavra diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Sabe o que é essa eternidade no meio do seu interior? É um buraco que o seu carro não pode preencher. É um buraco que os seus projetos não podem preencher. É um buraco que os seus amigos não podem preencher. A igreja não pode preencher. Só existe um que pode preencher. E ele deixou a eternidade. Se vestiu do homem. E foi obediente. Até a morte. Para chegar hoje para mim e para você. Ei, eu posso preencher esse vazio. Eu posso preencher esse buraco do tamanho da eternidade. Sabe por quê? Porque Deus não habita na eternidade. A eternidade habita nele. Então só Ele pode preencher. Você está aqui? Mas há um processo. Semana passada nós falamos sobre isso. Sempre quando começa o ano, sabe? Sempre quando a gente está diante de uma nova estação, a primeira coisa que a gente faz é o quê? As listas das coisas que eu quero conquistar. A lista das coisas que eu quero construir. E eu falei na semana passada, e se Deus nos fizesse uma proposta diferente? Ao invés de você fazer uma lista das coisas que você quer conquistar e construir, você fazer uma lista das coisas que você precisa deixar. Talvez a nossa expectativa em 2026 é: vem, me dá, eu quero, eu pego tudo. Calma, irmão, vai chegar. Mas talvez o Senhor está falando para mim e para você: ei, calma, antes de você pensar em pegar, tenha o princípio de largar. Começa a largar, começa a soltar, começa a se desprender. Por quê? Porque existe algo em você que coisa nenhuma pode preencher, a não ser a minha presença. Você está aqui? Nós queremos a sua presença, Senhor. Senhor, nós queremos a sua presença permeando este lugar. Permeando este lugar, Senhor, nós queremos, Pai, a Tua presença, o Teu Espírito levando cativo os nossos pensamentos, levando cativo agora, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Senhor, nós queremos, Pai, que os nossos olhos estejam fitos no Autor e Consumador da nossa fé, que os nossos olhos estejam para o Senhor, virados para o Senhor. Senhor, eu te peço, passeia, Senhor, entre o teu povo nessa noite. Senhor, que os seus anjos venham passear neste lugar e tocar, Senhor. Tocar, Pai, que o teu Espírito, Senhor, venha permear, Senhor, cada parte deste lugar, sobretudo nós, o templo vivo, nós, Senhor, que seja em nós, Pai, em nós, Senhor.
Semana passada nós passamos por alguns pontos, eu vou fazer um resumo muito rápido para seguir para a parte 2 aqui, nessa noite. E na semana passada nós falamos que Jesus, quando ele vai falar sobre o Sermão da Montanha, ele vai ensinar ali um dos ensinos mais poderosos dele, ele começa com algo muito interessante. Para você entender tudo que eu vou falar neste sermão, primeiro princípio, você precisa ser um pobre de espírito. E o que é um pobre de espírito? É aquele que se esvazia. Porque se você continuar lendo o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, depois você anota aí para você estudar. Ele já começa dizendo para você entender, para você desfrutar, para que você acesse o meu reino. Primeira coisa que você tem que fazer, se esvazia. Então, logo de cara, a gente aprende algo muito importante que Deus ensina para mim e para você. Deus não fala com pessoas cheias demais. Quando Deus olha para mim e para você e não vê o seu filho, Deus passa direto, irmão. Deus não vai perder tempo com quem é cheio de si. Você está aqui? Então, o dia que o Fábio está pensando muito sobre ele, o dia que o Fábio acha que as coisas acontecem por causa dele, que o mundo gira em torno dele, ou que Deus só se move através dele, posso dizer uma coisa para você? É nesse dia que o Fábio não tem nada de Deus. O dia que Deus passa longe. Por quê? Porque Mateus no capítulo 6, olha só, o Sermão da Montanha, Jesus diz: ore ao Pai, em primeiro lugar, se esconda. Não faz igual os fariseus estão fazendo, que oram com as suas vestes longas, diante de todo mundo. Não, se esconde no seu quarto. E aí olha que interessante, ele diz, e aquilo que o Pai vê, Deus ele vai responder sobre aquilo que ele viu em mim e em você, e não sobre aquilo que você fala. A gente pode falar muita coisa, e para Deus não significa nada. Você está aqui? Ah, mas isso está na Bíblia? Tá, porque Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. E aí o Espírito tem que entrar para traduzir eu e você, o cabeção. Porque está falando tanto para Deus e Deus está assim, tá. Quando é que a gente vai conversar? Então vem o Espírito. Calma, Pai. Ele vai entender. Leonard Ravenhill, se eu não me engano, ele fala no livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, que o nosso espírito só começa a orar quando a nossa alma se cala. Amém, dona D? Olha que interessante. Por quê? Porque a alma é pedir, irmão. A alma é desejo. A alma é eu quero, eu quero, eu quero. Olha, Deus, olha para mim. Resolve isso daqui. Me dá isso daqui. Me dá isso daqui. E Deus te ama, irmão. Tá te ouvindo. Fica tranquilo. Mas Deus não responde essas coisas na nossa medida. Agora, na hora que a nossa alma se cala e você permanece no ambiente de contemplação e adoração, oração ao Senhor, o teu espírito começa a falar com Ele. Aí é onde Ele responde. Aí é onde Ele te pega e é onde Ele te leva. E a primeira coisa que Ele vai te ensinar é o que nós falamos na semana passada. Deus, ele vai inaugurar o capítulo 6 do livro de Isaías na sua vida. Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Porque quando você olha para o livro de Isaías, você vai ver os 5 primeiros capítulos, ele batendo em todo mundo. Isaías era o cara, irmão. Era o cara, mas diz que quando chega o capítulo 6, os olhos viram o rei. A fala mudou. Porque agora não era sobre você. Quando ele viu, ele disse, ai de mim, porque tudo isso que eu falei também é sobre mim. E hoje nós temos sido doutrinados, né? A sempre estar aqui, ó. Sim ou não? Aqui. Só que diante dele, ele vai te colocar diante do espelho e ele vai falar, é você. É sobre mim, é sobre nós. E foi isso que Isaías entendeu. É sobre mim, é comigo. Ai de mim. Sabe o que Isaías fala? Ai de mim. Porque os meus lábios são tão duros quanto os deles. Aí Deus está sozinho com Isaías. Aí Deus faz aquela pegadinha. Tá, você entendeu.
vou tocar a sua boca através do anjo. O anjo vai e toca a boca dele. Aí Deus faz aquela pegadinha. Só tá Deus e Isaías na sala. Ele fala, olha o que Deus fala. Ok, mas a quem enviarei? Só tá Deus e você no lugar secreto. E Deus pergunta para mim e para você, mas a quem enviarei? A quem enviarei? Agora Deus está perguntando para você, a quem enviarei? A quem enviarei? Nós queremos ir para muitos lugares e fazer muitas coisas, mas será que Deus já tocou? Será que Deus já mudou a nossa linguagem? Será que Deus já mudou a nossa visão? Será que Deus já mudou o nosso coração? Porque a coisa mais perigosa que tem é você entrar numa jornada em nome de Deus sem Deus. E é isso que Isaías estava fazendo. Então Deus se apresenta. Porque até então Isaías estava profetizando e o Senhor estava falando. Só que a partir do capítulo 6, Deus se revela a ele e fala, ok, você falou o que eu mandei. Agora eu quero que você fale comigo. Então Deus transiciona Isaías de alguém que fazia algo para ele, para alguém que passou a fazer coisas com ele. Quem quer fazer as coisas com o Senhor aqui? Porque fazer para o Senhor todo mundo faz, irmão. Marta fazia muito bem e está tudo certo, mas alguém escolheu a melhor parte. Sabe qual era a diferença de Marta e Maria? Maria queria fazer com o Senhor. Senhor, eu estou parando para te ouvir porque eu quero aprender a fazer com você. Não apenas para você. E Marta estava ali, ó. Não, mas tem que arrumar. Jesus disse, calma, tudo bem. Eu entendo o seu coração. Eu entendo o seu empenho, mas eu quero te fazer um convite. Fica com a melhor parte. Eu não quero que você só faça para mim, porque eu preciso primeiro fazer em você. Você é muito boa em fazer coisas para mim, ok, mas se eu não transformar você, não adianta nada. A casa vai estar limpa, os móveis vão estar no lugar, mas eu não vou ter você. Semana passada nós falamos, Deus não quer apenas limpar a casa que sou eu e você. Ele quer morar. Você está aqui? Às vezes a gente fala, Deus, organiza o meu interior. Ele vai perguntar, tá, eu vou organizar para que você seja alguém bem resolvido, sem mim ou comigo? Eu posso entrar e arrumar, mas quando eu organizar o seu interior, você vai me deixar morar? Jesus disse isso. E parece que ele usa o exemplo de alguém que Deus organizou, mas alguém que não deixou ele morar. Porque diz que veio, o inimigo saiu, a casa foi organizada, mas quando o inimigo voltou, pegou ela o quê? Vazia. Uau! Às vezes nós queremos um Deus que organiza, mas não um Deus que mora. Aí a gente fica nessa relação com Deus. Deus organiza! Aí Deus vai lá, pum, organiza. Obrigado, Deus. Vou viver minha vida. Deus, organiza! Organizou. Graça e misericórdia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Só que na medida que nós vamos dando essa resposta para Deus, outra coisa vai entrando no lugar. E ela não vem sozinha. Amém? Deus não vai disputar o espaço do seu coração. Deus é educado. Satanás, ele chuta a porta. A Bíblia diz que Yeshua, o dono da igreja, está batendo na porta de uma igreja que é dele. Porque ele ficou para o lado de fora. Será que na nossa jornada hoje, o Senhor está falando, ei, eu estou batendo na tua porta porque a sua casa está cheia demais e não tem espaço para mim. Esvazia. Deixa eu entrar. Deixa eu preparar a mesa e deixa eu ceiar com você. Sabe por quê? Porque é na ceia que eu parto o pão e os seus olhos se abrem. Quando Jesus ele é crucificado e alguns dos apóstolos recebem a notícia que ele ressuscitou, os caras ficam revoltados. Alguns deles, 2 deles, voltam para a cidade de origem, lá em Emaús. A palavra diz que Jesus, olha só, Jesus ele foi atrás de várias pessoas.
livro de Atos vai dizer 500 pessoas. Olha o cuidado. E diz que quando ele aparece para esses dois, ele fala, ué, por que vocês estão indo para a cidade de Emaús? Ah, o nosso Senhor morreu, a gente achou que ele era o Messias, sabe? Mas não correspondeu às nossas expectativas. É muito interessante isso, sabe por quê? Porque Jesus nunca vai responder às suas expectativas, e nem a minha. O Jesus que responde à sua expectativa é o seu Jesus. O meu Jesus. Não é o Jesus da Bíblia. É o nosso Jesus gourmet. É aquele que vem e fala o que eu quero. A internet está cheia disso, irmão. A instrumentalização de Jesus, do que Jesus disse. Olha, se casa com o que eu quero e eu vou usar. Ah, não, se não casa eu não vou. Presta atenção. Jesus está ali no caminho de Emaús, os caras não reconhecem ele. Sabe por quê? Porque quando você sai do propósito, a sua lente muda. A sua forma de ver as coisas muda. Jesus está falando com eles e eles não sabem que é Jesus. Mas havia algo interessante. Diz que enquanto ele conversava, os seus corações queimavam. Guarda isso. Enquanto eles conversavam, os seus corações queimavam. Falei na semana passada, mais um ponto. É muito perigoso quando o Senhor nos ofende e para de arder. Tanto faz. Errei, continuo, estou na minha obstinação, sigo o meu caminho, faço do jeito que eu acho que tem que fazer. Deus está batendo na porta, o Espírito está alertando, mas vai chegar o momento que Deus não vai falar mais nada. Ah, mas a misericórdia de Deus não dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre. Agora, a minha, sua sensibilidade ao Espírito, não. Opa! Então, não é que Deus deixou de ser misericordioso. Nós que rejeitamos a misericórdia de Deus. É nós que estamos dizendo para Ele, Deus, deixa eu fazer do meu jeito. E sabe qual é a pior coisa que pode acontecer comigo e com você? É Deus nos deixar viver do nosso jeito. Romanos capítulo 1. Falamos na semana passada o juízo de Deus. O pior juízo de Deus é Deus falar assim para você, meu irmão, minha irmã. Oi, tudo bem? Você quer viver essa vida mesmo? Você quer ser desse jeito? Não quer transformar? Quer continuar assim? Então, viva exatamente como você quer. Deus não vai te matar. Deus vai deixar você viver como você quer. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E Ele entendeu que essa é a sua medida. Eu não posso entrar. Porque você não deixa, então viva a sua vida. É o filho como pede, eu quero subir, quero subir, quero subir. Irrita tanto, você fala, sobe. Aí ele sobe e cai. Pai, por que você... Eu não deixei, por que você pediu? Você não insistiu? Bateu, 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 arranhou, 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 até ir lá? Então, é Deus comigo e com você. Só que presta atenção, filhos maduros respondem diferente. Na medida que a criança ela vai tomando uma forma, ela vai entendendo o peso do não. Ele vai entendendo, olha, agora não. Hoje eu consigo negociar com os meus filhos, coisa que eu não conseguia antes. Hoje eu consigo falar, pai, por que isso? Por que não? Não vou dar por tal motivo, vou dar no tempo devido. Por quê? Porque você não está pronto. Porque não é agora. Ah, pai, tudo bem. Às vezes fica com birra, mas depois vem, me beija, me abraça, entendi, pai. Esse é o ponto. Porque a relação com Deus distante é uma relação sempre ritualística. Deus não quer rituais, Deus quer relacionamento. E muitas vezes o pai vai apertar eu e você como filho e filha e pronto, e acabou. Quem tem filho sabe, tem hora que você tem que dar aquela apertada e o filho não deixa de ser seu filho porque você apertou. Ainda que ele fale, eu vou embora de casa. Eu já ouvi isso, irmão. Então vai. Não vai, irmão. Entendeu? Passou o tempo, entende. E eu vou falar pra você, depois que eu me tornei pai, eu entendi muita cabeçada minha como filho. Eu falei, uau. E é o tempo de fazer o caminho de volta e chegar pros meus pais e falar, olha, me perdoa, porque hoje eu entendo o seu não. Hoje eu entendo porque você me apertou. Hoje eu entendo porque você não deixou, eu não estava pronto. E hoje eu tô passando a minha mesma coisa. Aliás, me aconselha agora. Porque eu não sei o que fazer. Você tá aqui?
Jesus, ele veio para restaurar essa relação que a humanidade perdeu com o seu Pai. E a pior coisa que tem é você crescer sem ter uma referência. Por isso que Jesus se apresenta para mim e para você dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Jesus está dizendo: eu sou o modelo. Eu. Amém? Eu sou o modelo. Por isso que quando ele fala eu sou o modelo, ele já tem uma forma, ele já tem uma forma de trabalhar, ele já tem uma forma de agir, não é a nossa forma. Então a gente não pode dizer para Jesus, o Senhor, o nosso Senhor, como ele deve agir com a gente. Amém? Porque senão nós vamos perder o time das coisas. Na semana passada nós falamos sobre a parábola onde Jesus ele está ensinando, ele diz assim: olha, vou contar uma parábola para vocês. Havia um senhor de uma terra e ele contratou um cara, e esse cara era para plantar vinhas, e esse cara cultivou, preparou a terra e cresceu as vinhas. Só que esse cara teve uma brilhante ideia. Ele separou uma parte dessa terra para plantar uma figueira. E a parábola diz que a figueira ela cresceu, irmão, no meio da vinha. E aí quando o senhor da terra ele vai para este lugar, ele olha as vinhas, olha aquela figueira e fala: ok, eu vou checar. Quando ele chega na figueira, ele não encontra fruto. E aí Jesus diz que o cara da terra, né, o trabalhador, ele fica tentando remediar. Não, então, mas ó, tem tamanho, tem aparência. E o Senhor pergunta: mas não tem fruto? Eu não te pedi para plantar uvas? O que essa figueira está fazendo aqui? Ah, Senhor, vamos fazer o seguinte: eu volto na próxima estação. Se eu voltar para este lugar e essa figueira estiver aqui e não estiver frutificando, presta atenção. Ele olha para o cara e diz: corta. Corta. Por quê? Porque ela está ocupando um espaço que era de uva. Tudo que é plantado fora da natureza que Deus determinou pode crescer, pode aparecer, mas não vai frutificar. E é isso que Jesus está dizendo. Está ocupando um espaço que não é devido. Mas pela minha graça e misericórdia, eu vou te dar mais uma estação para você resolver o problema. E eu vou voltar. E se eu voltar e você não tiver resolvido o problema, eu vou cortar. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus ele vai trabalhando por estações. E eu posso dizer para você que muitas vezes nós estamos plantando figueira no lugar de uva. Você está aqui? E talvez nessa primeira parte a gente já começa a falar: Espírito Santo, me mostra quais são as figueiras que eu estou plantando. Se Deus me chamou para plantar uva. Sabe por quê? Porque isso está num pacto que Deus fez com o homem. Deus disse para a criação e Deus disse para o homem: a semente só deve multiplicar a sua própria espécie. O Senhor queria uva, não queria figueira. Ainda que é bonita, ainda que é grande, uau, chamou a atenção, mas eu não quero. Por quê? Porque Deus não olha para o externo. Se não frutifica, não serve para Deus, irmão. E o que é frutos? Números? Não, frutos de arrependimento. Frutos de obediência, frutos de caminho de volta, frutos de submissão, não é número. A gente ouve muito falar sobre isso. Olha, é porque a figueira, é porque não está trazendo gente, é porque não está ganhando gente. Olha, você tem que ser uva. Não, é natureza. Não está falando sobre quantidade, Jesus está falando sobre natureza. Deus está procurando uva. E aí eu dei um exemplo de alguém que começou muito bem. O Senhor foi norteando a palavra ali, através dessa pessoa, João Batista. Porque João Batista foi alguém que entendeu, foi alguém que tomou para si uma palavra e ele viveu essa palavra. João, ele foi preparado no deserto para ter um ministério de apenas 6 meses.
Eu falei 12 anos, mas é por volta de 12, 18 anos. Imagina você ser treinado no deserto, 18 anos, para ir para a cidade e ter um ministério de 6 meses, irmão. Isso vai contra todas as estatísticas hoje. Vai contra tudo que a gente ouve na internet, sim ou não? Porque hoje tudo é superficial, hoje tudo é miojo, 2 minutinhos. Hoje a gente faz churrasco na air fryer, irmão. Tô confessando o meu pecado aqui. Às vezes eu faço, também é fácil. Não faz fumaça. Mas olha só. É por quê? Porque você quer pular o processo. Então imagina Deus levar alguém no processo durante 12, 18 anos para dar para ele um ministério de 6 meses. Tem coisa que Deus vai colocar na sua vida que tem um tempo, tem um limite. E quando você ultrapassa esse limite, você já passou a fazer para ele e sem ele. Presta atenção nisso. Tem coisas que Deus coloca na sua mão que tem um prazo de validade. Sabe por quê? Porque Deus não faz o mesmo caminho 2 vezes. Ah, mas por que Deus me dá coisas com prazo de validade? Para você não se acostumar. Para você não dizer, olha, continua funcionando porque eu continuo fazendo. Aí Deus fala, opa, mas você não viu? O selinho foi até aqui. A partir daqui, você pode continuar fazendo, você pode continuar funcionando, mas presta atenção, eu não estou mais aí. E nós vamos ver por 2 momentos. Em primeiro lugar, João Batista está lá, com o seu ministério crescendo, e ele está lá na beira do Jordão, batizando pessoas, sabe? Ele está lá denunciando o legalismo, sabe, da religião. Está ali, ó, não é aqui, Deus está operando aqui. Porque Deus falou com Ezequiel, Deus falou com Jeremias, Deus falou com Isaías que ia espalhar o povo por causa da dureza dos sacerdotes. E Deus disse, eu mesmo vou atrás deles. Diz que eu mesmo vou juntar o meu povo. Isaías, Malaquias diz, voz que clama do deserto. E João está ali voando no seu ministério. Cheio de gente, só que os seus olhos viram o cordeiro. Imagina o culto cheio, o cordeiro passa e fala, oi gente, acabou o culto, para de ouvir o Fábio, vá ouvir o cordeiro, porque foi até aqui o meu ministério. Jesus encontra João Batista fica sem saber o que fazer, Jesus fala, olha, você precisa me batizar. E aí João Batista fala, não, é você que tem que me batizar. Você é o Cordeiro Santo. Jesus olha para ele e fala, ei, eu não estou falando sobre pecado, estou falando sobre justiça. Que se faça justiça. Não é sobre maior ou menor. João, eu não vim para competir, eu vim para te chamar. E você precisa fazer isso. Por quê? Porque aqui fecha o seu ministério. E diz que João Batista, ele batiza. Jesus recebe o Espírito e vai para onde? Para o deserto. E aí, o que João Batista faz? Continua seu ministério. Aí Jesus, ele está fluindo no seu ministério. Muitas pessoas continuam com João. Por quê? Porque era grande, talvez? Porque era numeroso? Jesus estava começando. Ah, não, vamos continuar com o João. O João a gente já conhece. Não, deixa o cordeiro lá, vamos ver. Vamos esperar. E aí nós vamos ver nos evangelhos que os discípulos que ficaram com o João iam sempre atrás de Jesus. Ô Jesus, mas você não lava a mão? Mas Jesus, você participa de festa? Mas Jesus, você não jejua? Mas Jesus. E João está aqui. João, ele muda a rota do seu ministério. Mas antes dessa mudança, Jesus, ele dá um toque para João. E a gente não percebe que se faça justiça. A palavra justiça é, está pronto, está completo. João não pegou essa mensagem. Mas quando os discípulos de João procuram ele e falam, olha, Jesus está fazendo muitas coisas. E aí João Batista diz assim, olha, presta atenção, vou falar uma coisa para vocês. Ninguém pode fazer nada aqui se não receber do alto. Jesus está fazendo o que o Pai quer.
É Ele. E aí ele vai falar aquela frase icônica e que nós profetizamos na semana passada em forma de canção. Que Ele cresça e que eu diminua. Eu sou apenas o amigo do noivo. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça. Então você percebe que João está dizendo não é sobre João, é sobre Cristo. É sobre o Cordeiro. Não é sobre o Fábio, é sobre o Cordeiro. Você está aqui? Não é sobre você, meu irmão e minha irmã, é sobre Ele. É Ele. E por Ele. Já percebeu que esses tipos de canções sempre causam um estardalhaço na igreja agora? É Ele? Você abre mão? Ele tem que crescer? Nossa, como assim? Por que tá falando isso? Aí todo mundo quer criticar. Não, mas por que você tá cantando isso? Você não vive isso. Ok, Deus está nos provocando a viver. Porque muitas vezes a nossa caminhada com Deus, nós falamos assim, olha, eu quero me tornar para depois viver. Deus está falando, ei, se eu esperar você se tornar, eu nunca vou te ter. Eu quero te transformar na jornada. O que eu espero de você é obediência. Eu não espero argumento, eu espero um coração inteiro. Crônicas diz isso, Abacuque também, que os olhos do Senhor estão sobre os céus, procurando corações inteiros. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando corações inteiros. João Batista para de pregar o Cordeiro, porque ele já chegou. João Batista começa a se preocupar com a cidade. João Batista, ele mudou a rota do seu ministério. Presta atenção. Todas as vezes que você prefere a sua posição do que a obediência, você perde a revelação. Quem se submete continua andando em revelação. Para de se preservar. Se esvazia. A partir desse momento, João estava muito cheio dele. O cara do que ele cresceu diminua se tornou o profeta que vai denunciar tudo na cidade. Só que aí ele denuncia o imperador. O que acontece? Ele é preso. Quando ele está lá na cadeia, ele entra em crise. Chama os seus discípulos, que sempre os seus discípulos estão indo na cadeia, relatar as coisas que Jesus está fazendo. Sabe qual foi a pergunta de João Batista? Olha só, irmão, o cara que disse que ele cresça e eu diminua, ele pega 2 dos seus discípulos e fala assim, olha, vai até Jesus e pergunta assim para ele, Jesus, você é mesmo aquele que haveria de vir? Você está aqui? Pergunta lá para ele. João Batista preferiu a posição e perdeu a revelação. Não, eu não posso deixar de ser profeta para me tornar um discípulo. Eu preciso continuar profeta. Não, acabou ali. Que se faça justiça significa está completo, João. Me siga. Você fez tudo certo até agora. Agora você precisa me seguir. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? É o que eu te disse. Às vezes passamos a linha. João passou da linha, perdeu a cabeça. João passou a profetizar segundo o que via por ele mesmo e segundo o que sentia. Perdeu a cabeça. Literalmente, irmão. Por quê? Porque não entendeu o princípio de se esvaziar. Eu preciso te seguir. Meus irmãos, eu fico pensando, às vezes eu estou estudando, e quando eu olho sobre João Batista, eu fico imaginando o que esse cara teria se tornado ao andar com Cristo. Hã? Imagina o que esse cara ia viver. O trabalho que ele ia dar para o inferno, porque ele já dava, irmão. O cara já era, sabe? Era aquele que ia ser o primeiro. Pode me crucificar, eu tô aqui, eu tô pronto. Esse era o cara. Imagina as novas medidas de experiência com Deus ele ia experimentar. Mas ele preferiu seguir a sua carreira. Ele preferiu seguir o que sentia, não mais o que via. Porque o ministério de João Batista estava ligado a uma revelação e não o que ele sabia. Eu vi, é ele, acabou ali. O que nós temos visto?
Será que nós queremos manter a nossa posição, o nosso coração e não estamos vendo mais nada? E aí nós vemos Paulo com essa preocupação, e vamos lá para Filipenses no capítulo 3. Agora eu vou entrar na palavra, amém? Só fiz um resumo aqui da semana passada. Você está aqui? Vocês me amam ainda? Amém. Filipenses 3, a partir do verso 4. Diz assim, meu irmão. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo ele vai explicar aqui nesse verso, tá? Alguns versos antes, Paulo estava exatamente numa discussão teológica sobre quem podia ou quem não podia seguir a Cristo. Então havia uma galera que cria que você tinha que ser um judeu circuncidado para seguir a Cristo. Então fica ali um embate teológico e Paulo ele está com esse problema na igreja de Filipe. Então ele começa a discorrer sobre esse tema. Então aqui no verso 4, quando ele fala sobre a carne, ele não está falando sobre essa carne desejo, amém? Ele está falando justamente sobre essa posição. E aí no verso 5 ele vai explicar o que é esse termo da carne, presta atenção. Verso 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então Paulo está dizendo, sou circuncidado, sou da tribo de Benjamim, gente, continuo sendo fariseu. Quanto ao zelo, aí ele lembra, perseguidor da igreja, mas quanto à justiça que não há lei, irrepreensível. Então olha só, agora ele começa num processo de transformação. Verso 7, essa é a chave. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Por causa de quem, irmão? Por causa de quem? Sim. Verso 8. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Por amor do qual o quê? Vocês ficaram com medo de ler esse texto agora, né? Vamos lá. Vou ler com vocês. Por amor do qual? Perdi o quê? Eu perdi o quê? Uau. Paulo começou a apertar eu e você aqui agora. Sim ou não? Por amor de quem? Eu ganhei tudo? A partir do momento que ele rendeu a sua vida a Cristo, o que começou a acontecer na vida dele? Um processo de esvaziamento. Então ele está nesse embate teológico, ele fala, gente, calma, quem está falando com vocês é um rabino. Fui circuncidado, sou um judeu, tribo de Benjamim. Sim, sou fariseu, mas olha só, tudo isso, essa posição, essas coisas, tudo isso eu considero como perda, sabe por quê? Porque eu encontrei a Cristo. E quando eu encontrei a Cristo, a primeira coisa que ele me exigiu é me dar a sua posição. E eu vou te dar uma visão celestial. Sabe o que Paulo está dizendo? Não adianta dar carteirada, irmão. Diante dele, todos precisam se esvaziar. E aí Paulo ele vai continuar dizendo, por amor do qual o quê? Perdi todas as coisas. E o quê? E as considero para o quê? Você quer Cristo? Você quer Cristo? Então você vai ter que perder. Ninguém gosta de perder, velho. Agora pegou. Pô, Deus, como assim perder? E aí? Verso 9. O que diz aqui? E ser? Olha que lindo, a gente canta isso aqui. E ser achado nele. Quem quer ser encontrado por ele? Porque a gente canta e é muito lindo. E ser achado nele, ser achado nele. Aí o Senhor olha para mim e para você, tá, se esvazia. Você quer ser encontrado por mim? Então você vai ter que se perder, se abandonar.
E Paulo não está dizendo se perder no mundo, se perder de você, se perder do seu orgulho, se perder do seu coração duro, se perder da sua razão. Você está aqui? Se esvazia. Kenosis. Para que Deus encontre a mim e a você, é necessário que nós nos esvaziemos e ser achado nele. Não tendo o quê? Não tendo o quê? Sabe o que é justiça própria? Todo mundo sabe. É a minha razão, irmão. Estou na minha razão. Justiça própria. Não, mas peraí. Está escrito ou não? Seja bereano. Paulo está dizendo isso. Eu me esvazio para que ele me encontre, porque Deus nunca vai me encontrar na minha própria justiça. Paulo está dizendo, Deus só me encontrou porque eu parei de argumentar. Paulo é um cara de peso, irmão. Paulo conhecia a lei. Por que ele dá aquela carteirada que nós lemos? Ei, fui circuncidado, sou fariseu, tribo de Benjamim. Paulo está dizendo, olha, meu currículo é bom, eu tenho tudo que vocês têm. Mas isso daqui não vale nada diante daquele no qual tudo pertence. Então não adianta chegar para Deus e falar, olha Deus, é isso ou é aquilo. O Senhor vai falar para você, ei, eu só entendo uma linguagem, se esvazia. Mas Deus, a justiça... Presta atenção, a justiça pertence a mim, a vingança pertence a mim. Imagina quando Paulo entendeu isso, e Paulo está dizendo aqui, ó, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em quem? A justiça que procede de Deus, baseada na fé, irmão. Não é na letra, não é no argumento. O que Paulo está dizendo aqui? Eu não posso querer instrumentalizar a lei para convencer Deus de nada. Meus irmãos, Deus não é convencido pelos nossos versículos. Deus não é convencido pelas nossas canções bonitas, não é. Deus não é convencido pelo nosso terno, pela barbinha feita. Deus não é convencido pelo nosso Vans dos profetas do telhado. Deus não é convencido por essas coisas. É Ele quem nos convence. Por meio do Espírito. Você está entendendo? Paulo está dizendo, olha, não adianta argumentar com Deus. Se Deus disse é assim. E se Deus disse para mim e para você, olha, você vai passar por esse processo? Vai passar por esse processo. Por quê? Porque eu vejo você pronto. Você não se vê pronto. Dona D, quando a senhora vai fazer o bolo, a senhora fica, não vê pronto? Vê pronto, eu sei. Fez a massa, bateu, colocou os ingredientes ali e quando olha ali, ela sabe quando dá pronto. Sabe por quê? Porque dentro dela já estava. Deus, quando olha para mim, para você, já te vê pronto. É a gente que complica tudo. Deus já te vê pronto. E Paulo entendeu isso. Ei, eu preciso crer que Deus já me vê pronto e parar de complicar. Você está aqui? Verso 10. Para o conhecer e o poder do quê? E a comunhão? Nossa, Paulo está pesado, mas sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que só se esvazia. Entendeu? Só se esvaziar não adianta. Você precisa morrer. Quem quer ressuscitar com ele? Então você vai ter que morrer com ele. Só experimenta o espírito da ressurreição aquele que morre. Talvez a gente está muito vivo ainda. Às vezes o Fábio está muito vivo, irmão. Porque esse processo de morte é todo dia. Às vezes eu acordo vivão. E aí, sabe, eu tô no controle, sobre mim, Deus vem, derruba do cavalo. Justiça própria, não é sobre você. Se esvazia. Não quero te encontrar, quero encontrar o meu filho em você. E olha só, e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus... Ô, irmão, não tá falando comunhão das vitórias, irmão.
Tá vendo o que Paulo está dizendo? Participar dos sofrimentos de quem? De Cristo, cara. De Cristo. Todo mundo quer aquela coisa, sabe? Eu sei. Na internet a gente vê muito disso. É tudo muito bonitinho, é tudo muito legal. Aí você fala, nossa! Meus irmãos, eu estudo a Bíblia há muitos e muitos anos. Eu posso montar uma pregação linda e usar vários textos bíblicos e vai ser da coisa mais linda para você, cara. Posso escrever a canção mais linda para você e falar, nossa, ele foi bíblico porque ele escreveu vários textos. Mas eu posso fugir da verdade. E eu falei na semana passada, eu ir pro inferno e levar você comigo. É melhor falar a verdade. Ainda que me doa, ainda que me custe, porque tá me custando, irmão. Me custa. Porque quando eu leio isso daqui, ó, a comunhão dos seus sofrimentos, eu tô entendendo que nem todo dia vai ser bom. Que nem toda estação vai ser boa. Que nem todo processo vai ser bom. Tem momentos que vai ser pedrada. Mas Paulo está dizendo, guarda a justiça própria. Se esvazia. Se esvazia. Paulo, ele não está se justificando, porque quem sempre se move para se justificar tem problema de se esvaziar. Ah, não, mas é sempre isso, sempre aquilo. Se esvazia. Deus está falando para mim e para você, se esvazia. Eu preciso encher você. E eu preciso encontrar lugar. Paulo está falando sobre isso, conformando-me com ele aonde? Pronto. Esse é o ponto. Se esvaziar até morrer. Não é se esvaziar, ó Deus, eu estou me esvaziando, mas deixa essa parte aqui. Não, irmão, é morrer. Morto não sente. Morto não sente. O morto tá ali. Você pode cutucar, pode furar, pode fazer o que for. Acabou. Ele não sente. É isso que Paulo está dizendo. Estamos sentindo muita coisa. Muita coisa tá aqui, ó. E Deus está falando, ei, presta atenção. Olha para mim. É sobre mim. É sobre mim. Mateus no capítulo 26. Vamos pular para lá. Mateus 26, a partir do verso 47. Esse cenário aqui já é quando Judas ele vai se encontrar ali, ele vai indicar para os soldados, para os oficiais, quem é Jesus. É um cenário muito difícil aqui, então vamos olhar para essa perspectiva, amém? Mateus 26, 47, diz assim, ó. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele, grande turba, com o que, irmão? Chegaram com lenço? Chegaram na manha? Não, né? Com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Verso 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. Verso 49. E logo aproximando-se, Jesus lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Verso 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Você sabe o que é deitaram as mãos, né, irmão? Quem já deitou a mão em alguém aí? É. Ninguém deu abracinho nele, não. Não foi na manhã, não. Vai ver no cenário. 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, quem será que é esse? Mateus não fala, né? Estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Quem adivinha quem é aí? Quem é esse aí? Pedrinho, cara. Pedrinho, quando viu aquilo, se exaltou. Ei, peraí, já pegou ali a espada. Pum! Passou na orelha. Presta atenção, quem não tem revelação acaba tomando partido de causa que não é sua. E eu vou dizer isso para você porque alguns capítulos antes, quando Jesus ele tem aquela revelação, ei, quem vocês dizem que eu sou?
Ah, Jeremias, uns dizem que você é Elias que havia de vir. Ah, você é um profeta, você é isso, você é aquilo. Aí Pedrinho tá lá. Não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala: disseste bem, varão. Não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai. Imagina Pedrinho aqui. Nossa, o mestre deu aquela moral. Sabe aquela briga de Tiago e João de sentar no lugar direito, à direita de Deus? Eu já sei que vai ser eu. Nossa. Só que aí alguns versículos depois, Jesus fala: então, estou falando essas coisas para vocês porque eu vou ter que padecer. Porque eu vou ser preso. E eu vou ter que morrer. Não, Jesus! Diz que Pedro toma Jesus pela mão. Vem cá, que papo é esse, Jesus? Você acabou de falar que você é o Filho de Deus, o Messias. Eu tive essa revelação. Que papo é esse de morrer? Aí sabe o que Jesus faz? Vem cá, Pedro. Vamos pro meio da galera. Arreda-te de mim, Satanás. Sabe? Pedro foi do céu ao inferno em 2 segundos, irmão. Sabe por quê? Porque Pedrinho queria ser bálsamo naquilo que Jesus precisava passar. Pedro precisava ser espada naquele momento. É isso mesmo, Jesus, é propósito. Está escrito nas Escrituras, você já falou que você tem que morrer, tem que padecer. Tamo junto, vamos lá. Então, acelera as coisas aí, porque você sempre tem muita coisa para fazer. Não, Jesus, você não pode fazer isso. Não, Jesus, presta atenção. Presta atenção, eu falei isso alguns cultos atrás, quando eu ministrei. Às vezes a gente é Satanás na vida do irmão, porque estamos tentando fazer com que ele seja privado dos processos. Meu irmão, bálsamo, presta atenção. Tem gente que você quer na sua vida só para ser bálsamo, mas presta atenção. Bálsamo também é utilizado para esconder o cheiro daquilo que já morreu. Sabe? Tá apodrecendo? Passa o bálsamo lá que vai demorar a feder. Presta atenção, irmão. Quando Pedro ele pega a faquinha e ele corta, ele fala: estou fazendo do meu jeito. E Jesus está falando: ei, peraí. Quem mandou você tomar a minha causa? Eu preciso passar. Quando nos falta a revelação, a gente começa a abraçar tudo, irmão. É um caminho de 2 vias. Às vezes eu tô no processo e você não. Eu tô lá, tô revoltado, ofendido. E você, não, Luiz, não, você tá certo, cara, e não sei o que. Eu já passei por isso. Eu já recebi conselhos ruins e já dei conselhos piores. Tô falando de mim. De não ter o discernimento e falar: não, eu vou pegar na sua mão, a gente vai passar por esse processo junto, porque nós somos pessoas maduras e nós vamos chegar onde tem que chegar. Não, você começa a infantilizar a fé, ou você recebe uma fé que é infantil. E o que Jesus estava fazendo com Pedro é exatamente isso. Pedro, olha a resposta de Jesus para Pedro. Vamos ler, vamos para a Bíblia. Amém? Verso 52. Então Jesus lhe disse, o que Jesus disse? Guarda a espada, pois todos os que... Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, sempre quando você quiser fazer as coisas do seu jeito, pela carne, é na carne que você vai ter o resultado, nunca no espírito. Tudo que você faz por você mesmo, pela sua espada, só vai poder frutificar segundo a sua espada. Por quê? Porque a semente produz a sua própria espécie. Entendeu? Tudo aquilo que eu vejo, eu falo: vou fazer por mim mesmo, porque é dessa forma que eu entendo que deve ser feito. Deus fala: ok, e vai frutificar, mas vai ser bom para você. Então você fez, é exatamente, você está multiplicando quem você é. Jesus está falando isso para Pedro, e Jesus ele vai além. Verso 53. O que ele diz? Acaso, presta atenção nisso, pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Olha a resposta de Jesus para Pedro. Ô Pedro, por que você quer me justificar? Fica tranquilo. Você acha que se eu não pedisse para o meu pai, ele ia arrebentar tudo agora? Mas Jesus continua dizendo: é necessário que se cumpra as profecias.
Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou maduro o suficiente para entender os processos. Eu preciso morrer, Pedro. Até neste momento, diante de Judas e diante de vocês, eu continuo me esvaziando. Sabe por quê? Porque ele foi obediente até a morte, vírgula, e morte de cruz. É um processo de esvaziamento. Entende? Jesus está dizendo assim, Pedro, não toma partido do meu processo. Deixa eu viver o meu processo. Às vezes a gente é meio Pedro tomando partido de tudo. Mas não é o que as Escrituras nos mostram. Porque Jesus está dizendo, Pedro, é necessário que eu seja entregue e que eu seja morto como? Presta atenção, cordeiro mudo. Cordeiro mudo não reclama. Cordeiro mudo não murmura. Cordeiro mudo, ele está diante da morte e ele vai morrer em silêncio. Para quê? Para que no meu silêncio diante dos homens, uma voz seja liberada. Uma voz que não é dessa terra. Porque diz que quando ele é entregue, a terra estremeceu, houve um terremoto. Diz que tudo começou a tremer a tal ponto que o céu escureceu, a terra tremeu e falou, uau, o que está acontecendo aqui? Alguém se esvaziou, então Deus entrou. Deus entrou na cena. Então, é por isso que a gente não pode só buscar, sabe, aquele evangelho bálsamo. Bálsamo, às vezes, tem que ser o evangelho espada. Eu já falei sobre isso aqui. Efésios no capítulo 6, vamos lá. Efésios 6. Do 10 ao 12. Vou ler na tela com vocês. Quanto ao mais sede, revestivos para verso 12. Por quê? Sim, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que Paulo está dizendo aqui? A mesma coisa que Jesus disse para Pedro. Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Quando você tenta fazer as coisas segundo o seu próprio conselho, é isso que você vai gerar. A nossa briga não é contra as pessoas. Pedro, para de ficar arrancando a orelha de todo mundo, Pedro. Você ainda vai entender. E sabe o que aconteceu depois? Sabe o que o evangelho diz? Quando Jesus fala isso, todo mundo foge. Ele ficou sozinho. Sabe por quê? Porque a verdade dói. Aquele Pedro que arrancou a orelha, sabe o que ele fez? Fugiu. Saiu correndo. Aí quando ele estava na praça, lá na fogueira, e soube da notícia que seria crucificado, Jesus seria crucificado, alguém olha para Pedro e fala, ei, você andava com ele. Você fala como ele. Eu não. Cadê o espadinha agora? Por quê? Porque tudo que é assim no eu, presta atenção, tudo que é feito no eu tem prazo de validade, não se sustenta. E é por isso que Paulo fala, olha, nós precisamos ver da maneira correta. Nós precisamos olhar segundo a perspectiva de Deus e entender que existem poderes que estão atuando para quebrar, para fazer com que nós não entendamos a palavra, para que nós não nos submetemos. E muito mais do que isso, hoje, diante de uma palavra de esvaziamento, para que a gente não se esvazie, mas para que continue sendo cheio de nós, cheio daquilo que Deus rejeita, dos nossos argumentos, das nossas coisas. Ah, mais isso, mais aquilo. Talvez está na hora da gente pegar realmente a nossa faquinha e jogar no chão. Vamos voltar lá em Filipenses, eu já estou terminando. Capítulo 3. Continuar lendo aqui no verso 11. Diz assim, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Verso 12 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por quem? Então Paulo está dizendo aqui, eu não sou perfeito, eu estou no processo de aperfeiçoamento. Paulo está dizendo assim, irmãos, eu não estou exortando vocês porque eu me coloco na qualidade de perfeito. Não, eu estou exortando vocês porque eu também estou no processo de Deus. Porque eu também estou sendo aperfeiçoado por Ele. Porque todos os dias eu tenho que morrer com Ele, para ressuscitar com Ele. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E aqui está o segredo para mim e para você. Mas uma coisa faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim. Verso 14. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em quem? Paulo está dizendo, larga, porque eu entendi que tem coisa que precisa ser deixada para trás. A bagagem está pesada, está carregando porque quer, solta, chega. É isso que Paulo está dizendo, está pesado, e aquela expectativa, às vezes olha para um novo tempo, e o Senhor tem falado conosco agora, falando sobre comunidade, está falando, nós estamos diante de um novo tempo, onde Deus está falando, limpa a terra, porque eu quero plantar algo novo. Isso tem a ver com a minha casa e com a sua. Limpa a terra que Deus quer fazer algo novo, sabe por quê? Anota aí, Lucas 5, do 36 ao 38, diz o quê? Que não tem como você pegar um pedaço de um vestido novo e colocar no vestido que já está velho. Porque diz que vai aumentar o rasgo. Diz que não tem como você colocar um vinho novo num odre que já está velho. Tem muito odre que já está velho, irmão. Ou Deus nos transforma num odre novo, ou quando chegar aquilo que é novo, nós não vamos suportar. E Deus, Ele tem falado isso, eu vou trazer coisas novas, e talvez a gente já ouviu isso milhões de vezes. Ah, mas todo ano é coisa nova? É. Porque a Bíblia diz que Deus faz novas todas as coisas. Então, se você espera de um Deus, num novo ano, coisas que você já viveu, então, irmão, Deus é bom em fazer coisas novas. A Bíblia diz isso. Eu quero viver coisas novas. E quando nós falamos sobre viver coisas novas, isso também vai nos desafiar a não ter as mesmas atitudes. Porque Bill Johnson disse isso. Se você quer viver algo que você nunca viveu, você vai ter que ser capaz, ter a coragem de fazer algo que você também nunca fez. E talvez aquilo que eu não fiz foi deixar Deus mudar meu coração. Porque Deus, ele pode entrar na primeira e na segunda porta, mas ele não pode entrar mais nas outras. Deus, ele não pode acessar esse lugar. Deus precisa acessar o nosso interior, irmão. E eu vou falar para você, já falei algumas vezes, o arrependimento, que é um caminho de volta, é um processo de todos os dias. Todos os dias, diante dele, todos estamos errados. Ai de mim, porque eu sou igualzinho. Ai de mim, porque aquilo que eu... Deus está falando, ei, você está diante do espelho, é sobre você. Amém? Eu quero orar com você. Se coloca de pé no seu lugar. E quando eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor, Ele queimou um texto muito forte no meu coração e eu queria orar sobre esse texto com vocês. Feche os seus olhos aí no seu lugar e começa a falar com o Senhor. Senhor, eu quero me esvaziar, Senhor. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero acessar o lugar aonde eu me veja, Porque eu quero chegar do outro lado na medida que o Senhor me vê, da forma que o Senhor me vê. Senhor, me transforma. Começa a falar com o Senhor aí no seu lugar.
Senhor, nós estamos diante de uma nova estação e diante de um novo tempo, Pai. E nós não queremos repetir ciclos, Senhor, no trabalho, na nossa casa, na nossa vida de fé, na nossa jornada, Senhor, de fé. Nós não queremos repetir ciclos. Senhor, nós queremos ser assertivos naquilo que o Senhor está nos chamando, Pai, nos propondo. Senhor, nós não queremos estar diante de Ti, o justo juiz, com os nossos próprios argumentos. Nós queremos estar diante de Ti, com o coração quebrantado, no qual o Senhor não despreza. Primeira Reis, no capítulo 18, continue com seus olhos fechados, orando ao Senhor. Eu quero ler um texto com vocês, mas continue orando ao Senhor. Que diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Presta atenção, não havia mais chuva, porque havia uma palavra profética sobre essa terra que profetizou seca. Acabe está desesperado ali, já tinha acontecido uma perseguição com os profetas do Senhor, eles foram escondidos por Obadias, e Deus então ele levanta Elias para profetizar nesse lugar. Só que a primeira coisa que Elias fala para o povo é: por que cocheareis entre dois pensamentos? A palavra cochear, ela significa mancar, tropeçar. O problema do povo é que eles estavam pensando mal. Estavam já com seus pensamentos cativos por aquilo que estava acontecendo. Então Elias fala: ei, Deus primeiro quer tocar dentro para que Ele possa fazer fora. Não adianta Deus fazer chover se você continua pensando da mesma forma. E ali Elias ele vai fazer um desafio com os profetas de Baal, e os profetas levantam seus altares, sabe? E o desafio é: aquele Deus que responder com fogo sobre o altar, esse é o Deus verdadeiro. E diz que aquela multidão de profetas levanta os seus altares, montam as suas coisas, choram, gritam, tocam músicas, chamam a Deus, seus deuses, e diz o quê? Que nada acontece. Então chega a vez de Elias, meu irmão. Então chega a vez de Elias. O verso 30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Primeira coisa que ele fez: Elias restaurou o altar do Senhor, porque o altar estava em ruínas. Primeira coisa, quando nós vemos sobre esse processo de restauração do altar, meus irmãos, o que o Senhor começou a falar comigo, não me deixou dormir essa semana, e eu não sabia que eu ia ministrar. E eu falei: Senhor, se cabe nesse momento, o Senhor vai confirmar. O Senhor está dizendo, presta atenção, altares, muitas vezes nós levantamos altares na nossa vida. Eu já falei aqui, o que é um ídolo? O ídolo é tudo aquilo que se coloca entre você e Deus. Às vezes a sua causa se tornou um ídolo. Sua família se tornou um ídolo. Seus amigos, o seu trabalho, o dinheiro, os seus projetos. Isso já se tornou um ídolo. Então Deus está dizendo: você precisa restaurar o altar. E era um altar de holocausto. Então a primeira coisa, o primeiro processo de restauração, meu irmão, presta bem atenção nisso que eu vou dizer. Elias precisava limpar as cinzas do altar. Sabe o que é cinzas? Aquilo que já queimou um dia. Talvez eu já queimei um dia e eu virei apenas cinza sobre o altar. Às vezes eu já não sou. Lembra que eu falei? Guarda essa palavra. Quando Jesus estava no caminho de Emaús, o que aconteceu com o coração deles? Ardia. Sabe por quê? Porque ainda existia a brasa. Mesmo em meio àquela decepção de um Messias que outrora ia governar Israel na perspectiva deles, morreu numa cruz. Mas ainda havia algo dentro deles, uma chama. O problema é quando isso se torna cinzas.
Então o Senhor está dizendo para mim, para você, é para mim em primeiro lugar, meu irmão. Tira as cinzas do altar. Tira as cinzas do altar. Começa a falar com o Senhor aí. Para que você possa levantar um altar novo diante do Senhor, é preciso esvaziar o antigo. É preciso esvaziar o antigo. E Elias, ele passa por esse processo de restauração do altar. Ele tira as cinzas do altar. Ele junta as 12 pedras, que significa as 12 tribos. Ou seja, as famílias. Ele está falando, as casas precisam estar reunidas neste momento. Este momento, tira a cinza. Tira aquilo que queimou ontem e não queima mais. Porque o fogo, ele virá do céu, irmão. Deus vai fazer arder de novo. Mas é necessário esvaziar o altar que sou eu. E Elias diz, coloca as 12 pedras, coloca águas, monta uma fonte. Elias, ele manda colocar água porque ele estava tocando exatamente na idolatria, na escassez, na crise daquele tempo. Sabe por quê? Porque Deus não pode mandar chuva se o altar não tiver consertado. Deus não pode fazer chover na terra se o altar não foi restaurado, se as cinzas não foi tirado. Talvez nós nos tornamos cinzas já nessa jornada. Não sobrou mais nada. Não queima mais, é só cinzas. Eu tenho um argumento, eu tenho a liturgia, eu tenho um monte de coisa, mas eu não tenho mais aquela chama que ardia. Eu quero me esvaziar de mim. Diga isso para o Senhor, Senhor, limpa. Limpa o altar que sou eu. Tira as cinzas do altar. Senhor, remove as cinzas, nós te pedimos, Senhor. Nos mostra aquilo que deixou de queimar, aquilo que virou pó, aquilo que não funciona mais, nós queremos tirar, Senhor. Tira, Pai. Tira, Senhor, tudo que virou cinzas, Pai. Tira, Senhor, tudo que virou cinzas. Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, com um altar limpo para que o Senhor restaure. E Deus não vai restaurar sozinho, é com você que Ele vai fazer isso, porque Deus não restaurou o altar, quem restaurou foi Elias. Porque Elias estava trabalhando com o Senhor, e diz que quando o altar foi restaurado, presta atenção, Deus mandou o fogo do céu. Foi Deus que mandou o fogo. É Deus que manda o fogo. É Deus que manda o fogo. Então nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: esvazia os altares velhos. Esvazia. Quebra esses seus ídolos. Quebra esses altares de idolatria que está dentro de você. Quebra esses ídolos que você tem trago para a sua vida. Quebra os seus ídolos. Limpa os seus altares. Porque Deus vai mandar fogo, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos nessa noite. Nós não queremos viver nada além da Tua palavra. Nós não queremos viver nada além da Tua vontade e do Teu querer, Senhor. Ainda que nos custe, Senhor. Nós queremos, Pai, dizer sim para o que o Senhor está dizendo. Nós não queremos recuar, porque a Tua palavra diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Nós queremos continuar caminhando, ainda que esse caminho vai nos levar para a morte em Ti. Porque nós cremos que do outro lado nós vamos ressuscitar com o Senhor. Senhor, tira as cinzas do altar, porque nós queremos participar do Espírito da ressurreição, Senhor. Neste novo tempo, que nós, o esvaziamento do eu, nós queremos nos esvaziar para que nós sejamos encontrados pelo Senhor. É o que nós te pedimos. É o que nós te pedimos. Fale com o Senhor aí. Fale com o Senhor no seu lugar, meu irmão. É com você, é você e Ele. Você que sabe aquilo que já se tornou cinzas na sua vida. É o seu ministério, é o seu dom, é as suas relações, é coisas da sua família, do seu trabalho. Você sabe o que já se tornou cinzas na sua vida. Limpemos os nossos altares para que Deus mande fogo. Pensa-me atrás.
Não deixe este tempo passar desapercebido. Senhor, nós queremos continuar queimando. Nós não queremos desfalecer. Que as brasas continuem ardendo no teu altar, Senhor. Por isso nós nos esvaziamos, Senhor, para que o Senhor nos enche. Louve ao Senhor, irmão, no seu lugar. Nós vamos continuar louvando a canção. Nós vamos entrar no momento de ceia. Continue falando com o Senhor aí no seu lugar. Senhor, limpa, Senhor. Limpa, Senhor, as cinzas do altar. Esvaziar de mim.